Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 13 a 15. Colossenses, capítulo 2, verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, olha lá, perdoando todos os vossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o que ele fez? Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E depois que ele cancela o escrito de dívida, ele vai tratar com quem? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs a quê? Ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz, né? Então tem que ter essa compreensão, olha. Tem que ter uma visão de quem é o diabo no Velho Testamento, na lei. E tem que ter uma visão do que aconteceu com o diabo da cruz para frente. São duas coisas bem diferentes, né? Quem era o diabo que ele fazia antes da cruz? E quem é o diabo que aconteceu com ele depois da cruz? Depois que Cristo morre na cruz. Mantém isso na tua mente agora. Tá bom? Então, quem são esses principados e potestades que Paulo está dizendo que eles foram despojados e Cristo triunfou deles na cruz? Então vamos lá para Apocalipse capítulo 12, vamos ser breve nisso aqui. Apocalipse capítulo 12, esse é fácil de achar, né? Capítulo 12 de Apocalipse, vamos ler aqui a partir do verso 7. Olha, isso que nós vamos ler aqui, essa peleja no céu, uma coisa antes da cruz. Então você tem que distinguir isso bem, né? É uma coisa que aconteceu antes da cruz, não depois da cruz. A realidade depois da cruz é uma coisa totalmente diferente. Então, verso 7. Houve peleja no céu, olha lá, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quando isso aconteceu, antes ou depois da cruz? Antes. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Quando isso aconteceu? Antes da cruz. E foi expulso, olha lá, quem é? O grande dragão, a antiga serpente, olha a serpente lá de Gênesis 3, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra. Quando? Antes ou depois da cruz? Antes da cruz, vai? E com ele os seus anjos. Então presta atenção. Quem são esses principados e potestades que Paulo fala depois da cruz, que eles foram despojados? Publicamente por quê? Aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz não estavam entendendo nada o que estava acontecendo. Nada. Não é esse o público que Paulo está dizendo. Esse público que Paulo está dizendo são as regiões celestiais, os anjos, tanto do bem quanto do mal. Todos viram o que aconteceu na cruz. As milícias celestiais, que eram o público, todos viram o que aconteceu com o diabo na cruz. Os demônios todos viram o que aconteceu com o diabo na cruz. Viram ou não viram? Então esses principados e potestades, é esses que Paulo está se referindo, que eles foram totalmente despojados na cruz. Todos eles, não sobrou nenhum. Antes da cruz, não. Mas depois da cruz, eles foram todos despojados. O que é ser despojado? O que é ser despojado? É uma pessoa, vamos supor que tem uma cidade, houve lá alguma coisa e toda a população foi no mercado que tinha lá e saqueou o mercado, roubou lá de dentro tudo que tinha. Aquilo só ficou o galpão e aquele galpão todo vazio por dentro.
foi um saqueamento disso aí, foi saqueado. Essa expressão de despojado significa o quê? Que na cruz, Cristo despojou todos eles, desfez o poder que eles tinham, desfez toda a autoridade que eles tinham, desfez todo o domínio que eles tinham, despojou por completo todos eles. Quem são esses principados? Esses demônios que pela queda do diabo vieram parar aqui na terra. Despojou ou não despojou? Despojou. Todos os demônios serão despojados. Olha, presta atenção, calma aí a tua mente, não deixa passar isso. Todos eles foram saqueados. Quando Cristo morre na cruz, Cristo quita a nossa dívida. O escrito que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. A dívida foi quitada. Quitando a dívida do pecado, o diabo não tem nenhuma legalidade mais sobre a pessoa. Acabou. Agora ele se dirige para os principados e potestades. E ele vai despojar todos eles, toda a autoridade deles que eles tinham, foram despojados. Eles foram saqueados pelo Senhor Jesus. Foram ou não foram? Não está escrito. Se eu for procurar isso no Velho Testamento, eu não encontro esse feito. Mas depois da cruz, isso está claro diante de cada um de nós. Então não vou cair nessa, essa casta de demônio não sai se não for por jejum e oração. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E não encontra, aí eu voltarei para minha casa e encontro a casa varrida, adornada, limpinha. Aí vem e traz outros 7 espíritos pior. O estado daquele homem fica pior do que era. Não, isso aí é antes da cruz. Essa casa vazia não é crente. Vocês estão entendendo? O crente é casa cheia. Vocês estão entendendo? Então é um texto que está antes da cruz, ele está falando isso para aqueles judeus que eram contra ele, e que falava que eles tinham espírito de Beelzebul, maioral dos demônios. Uma coisa antes da cruz. Então um monte de crente acreditando que se o crente deixou de ir na igreja, ele vai ficar a casa vazia. E vem 7 espíritos entrar nele. Não é isso que esse falso evangelho prega e põe medo em todo mundo? Saiu da igreja, está desigrejado. Às vezes tem igreja que você tem que sair. Igreja que vive fazendo campanha, voto, sacrifício, tomando dinheiro das pessoas, você tem que sair. Não se envolve, porque isso aí é o falso evangelho. Nossa, acho que eu estou meio pentecostal hoje. Isso aí são os exploradores da fé que querem trízimo, dízimo, todo o teu dinheiro, e campanha só dinheiro nessas igrejas. Tem que sair. Isso aí é uma arapuca que prende as pessoas nos dias de hoje. Então o crente está com medo de ser casa vazia, gente. Outros... E quando sai desses lugares, está amaldiçoado. Amaldiçoam as pessoas. Mas na cruz, depois, Paulo tem essa revelação, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfou de todos eles aonde? Na cruz. Então esse monte de demônio foi todo despojado. São um fracasso total. Foram destituídos de qualquer coisa. Cristo triunfou na cruz sobre todos eles. Não tenha medo de macumba, de feitiçaria. Não seja supersticioso. Tudo é um demônio na minha vida, tudo é um demônio na minha casa, um demônio no marido, tudo é demônio. O cara está 20 anos na igreja cheio de demônio. É o evangelho da mentira que atormenta a cabeça das pessoas, porque não prega o evangelho da graça de Deus, que é a verdade. Foram despojados ou não? Foram. Agora, vamos um pouquinho antes da cruz. Um pouquinho antes da cruz. Vamos lá para aquele texto que põe medo em todo mundo. Vamos lá, Jó, capítulo de número 1, né? Vai lá, Jó, abre em Salmos, é um livro que antecede Salmos. Jó, capítulo de número 1. Vamos ler algumas coisas, vamos fazer uma grande leitura aqui. Agora eu te pergunto, antes de nós lermos, você tem que ter isso aqui em mente. Esse texto aqui, quando Jó é escrito, Jó foi escrito entre 500 a 600 anos antes da vinda de Cristo. Repare bem, quando Jó foi escrito, 500 a 600 anos antes de Cristo vir aqui na Terra. Então é uma coisa lá do Velho Testamento. Está bem claro isso? Quando isso aconteceu com Jó,
Jesus havia vindo ao mundo? Olha o arroz com feijão. Não. Ele havia derramado sangue? Não. A nova aliança estava em vigor? Não. Então é um texto, é um acontecimento antes da cruz, antes da vinda do Senhor Jesus na terra, antes da vitória 100% que ele teve na cruz. Então tenha isso na tua mente. E esse texto vai passar pela cruz? Não pode passar, porque na cruz Cristo pôs um fim nessa liberdade, nessa atuação do diabo aqui na terra, gente. Vamos lá, Jó, capítulo de número 1, e vamos ler versos... Jó 1, 6, né? E nós vamos lendo bastante. Vamos lá, Jó 1, 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, repare bem, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com Sebe, e ele e a sua casa com tudo quanto tem? E a obra das suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendes a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Então presta atenção, primeira coisa que você vê aqui, depois nós vamos continuar a leitura. Olha na velha aliança, o diabo tinha liberdade de se apresentar nos céus diante de Deus com os filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Agora, passa depois da cruz. Você acha que ele tem essa liberdade? O que você acha? Jesus não fez nada com ele? O que você acha? Então, Deus falou a respeito de Jó com Satanás, e Satanás disse o quê? Você tornou ele rico, abençoa a família, abençoa as obras da sua mão. Tira tudo isso para ver se ele não blasfema diante da tua face. Satanás falando isso diante de Deus. Continua a leitura. Verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas, filhos e filhas de Jó, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas passavam juntas a ele. De repente vieram sobre eles os sabeus e o levaram e mataram os servos a fios de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus, olha lá, fogo de Deus ou fogo do diabo? Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Quem é que fez isso? Deus ou o diabo? O diabo faz cair fogo também. Vocês estão entendendo? E os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda, quando veio outro e disse: divertiam-se os caldeus em 3 bandos, aliás, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei e vim trazer a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa. E a casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te boa nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, olha o voto aqui. Levantou-se da terra e o adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, que tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus permitiu que o diabo fizesse isso na vida de Jó? Deus permitiu. Isso aí é um acontecimento na velha aliança.
A cruz não aconteceu ainda. Os principados e potestades não foram ainda despojados. O diabo na velha aliança tinha essa liberdade toda. Agora, o que é feito? É pegado esse texto aqui, apresentado para o crente e dizer assim para ele: olha, Deus vai permitir que o diabo toque na tua vida. E o crente fica apavorado. Eles não distinguem aquilo que acabou na cruz e aquilo que começou. Aquilo que Jesus fez na cruz e aquilo que não havia sido feito antes da cruz. Então Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Qual foi o autor de todo aquele desastre, aquilo que aconteceu com Jó? Foi o próprio Deus, aquele fogo que caiu do céu, que eles falaram que era fogo de Deus. Era fogo de Deus ou fogo de Satanás? Fogo de Satanás. Deus permitiu. Agora, Deus vai permitir isso na nova aliança? Deus vai deixar um acontecimento acontecer no Novo Testamento, depois da cruz, depois que os demônios foram despojados? Nunca, meus irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Antes da cruz tinha isso, depois jamais. Continua a leitura, capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, de novo, olha lá, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu-lhe Satanás. Ao Senhor lhe disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende a mão, porém, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfema contra ti, na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, Deus permitindo, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás na presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Até aí tá bom. Novamente Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus e fala: toca na vida dele, ele vai te temer. Aliás, ele vai te negar. E Deus permitiu, e Satanás o feriu com tumores malignos, e Jó foi fiel a Deus, e você sabe que depois Deus restituiu tudo de volta, e muitas vezes mais, tudo aquilo que Jó perdeu. Mas a tônica é o seguinte: como que o diabo se apresenta na presença de Deus e bate esse papo com ele e afronta Deus dizendo a respeito de Jó? Como é que Deus permite que Satanás vá fazer isso com um servo que era íntegro diante dele? Deus permitiu, não está isso na Bíblia? Está isso na Bíblia. Isso é antes ou depois da cruz? Antes da cruz e depois da cruz. Tudo não mudou? Tudo não foi mudado? A nova aliança não pôs um fim em todo esse tipo de coisa? Então você vê gente que não acredita nisso. Eles acreditam no seguinte: até hoje, vou repetir, Deus permite que o diabo fique tocando na vida de todo mundo. Você não veio na igreja, Deus vai pôr a mão no teu filho. Você não veio na igreja, vai pôr a mão no teu marido. Você não jejuou, você não deu dízimo, olha aí o devorador, que é um demônio, vai acabar com... É um monte de ameaça o tempo todo, de sufoco o tempo todo, de condenação o tempo todo. Pregam mais o diabo do que aquilo que Cristo fez na cruz. Esse texto aqui não passa pela cruz. Esse acontecimento não passa pela cruz. Na cruz é o fim dessa liberdade que o diabo tinha. Esse texto passa pela cruz. Esse comportamento que Deus teve lá passa pela cruz. O diabo tocando num servo de Deus como Jó passa pela cruz? Não passa, meus irmãos. Acabou na cruz. Na cruz ele despojou todos os principados e potestades. Se você crer nisso, deixar essa revelação bater na tua mente e no teu coração, acabou o medo. Essas coisas acabaram. Por isso que a cruz é o fim de uma era, o fim de uma aliança e o início de outra. É totalmente diferente. Tudo mudou depois da cruz. Vamos para outro texto. Hebreus. Olha, antes de Hebreus, vamos para Gênesis 3,15. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vamos ver uma promessa que Deus fez logo no começo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Depois que o homem pecou e o planeta entrou debaixo de maldição, vamos ver no verso 14 uma palavra que o Senhor dirige à serpente. Nós já lemos lá em Apocalipse
que aquele diabo que se chama Satanás, aquele dragão, ele é a antiga serpente, é esse que está aqui, ó. É esse a quem Deus vai amaldiçoar e vai pronunciar uma sentença, uma profecia sobre ele. Olha lá, verso 14, Gênesis 3, 14. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu próprio ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Agora presta atenção na promessa. Porém inimizade entre ti e a mulher. Então surge uma inimizade aí. Entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é esse seu descendente? O descendente que viria da mulher. Este te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Então o que ele diz para a serpente? Olha, vai haver uma inimizade entre você e a mulher. A mulher vai gerar um descendente dela. Vai vir alguém nesta terra que entrou debaixo de maldição e foi corrompida por causa do pecado. Vai vir um descendente da mulher. Ele vai fazer o que em você, serpente? Ele vai te ferir na cabeça. E você vai feri-lo no calcanhar. Onde Cristo foi ferido no calcanhar? Na cruz, por causa do pecado. Mas a serpente foi ferida na cabeça. Você acredita nisso? Da mulher vem um descendente, presta atenção. Ele vai ferir a serpente na cabeça. Aonde que aconteceu isso? Na cruz, meus irmãos. O que acontece se essa pessoa é ferida na cabeça? Vou dar aquele exemplo, aquela ilustração simples. Tem um derrame, parou aqui a cabeça, ainda que o corpo esteja saudável, as pernas e braços e músculos, o derrame, a cabeça controla todo o sistema do teu corpo. Eu estou falando com você aqui porque minha cabeça está trabalhando na minha língua, dando inteligência para mim expressar essas palavras. Estou mexendo a minha mão, não estou nem vendo, mas aqui dentro, meu cérebro está mexendo a mão para ficar em paralelo com aquilo que eu estou falando. Vocês estão entendendo ou não? Parou a cabeça, o corpo todo morre. Se a pessoa tem derrame do lado direito da cabeça, o lado direito administra o lado esquerdo do corpo. Vai parar, ela vai ficar o lado esquerdo paralisado. Por quê? Porque a cabeça dela foi ferida do lado direito. E o resto paralisa tudo. Se tem um derrame total, coma e caixão. Ainda que o coração estivesse bem, ainda que as pernas estivessem fortes, ainda que os braços estivessem fortes, parou a cabeça, o corpo todo é paralisado, morto e neutralizado. Agora, o diabo foi ferido na cabeça ou não? Foi, meus irmãos, já aconteceu isso. Aonde que aconteceu isso? Aconteceu isso na cruz. Aconteceu isso na cruz. Então, na cruz, o diabo é ferido na cabeça. O corpo dele todo é ele e os seus demônios. O que aconteceu com o corpo do diabo? Com seus demônios, sua autoridade, seu poder. Teve um derrame, tudo paralisado, tudo destruído, tudo aniquilado. Virou um farrapo. Acabou, meus irmãos. Está escrito isso ou não está? Pastor, onde o senhor prova na palavra de Deus? Vamos lá, Hebreus. Agora que você vai lá para Hebreus. Hebreus 2,14. Olha, se eu procurar um texto desse no Velho Testamento, não existe. Se eu procurar em Mateus, Marcos, Lucas e João, um texto desse que nós vamos ler, não existe. Mas depois da cruz, Deus revelou isso ao apóstolo Paulo. Olha lá. Verso 14, Hebreus 2,14. Olha, isso está escrito, isso aqui é verdade. Pedro entendeu isso com clareza? Não. Tiago entendeu isso com clareza? Não, porque se tivesse entendido, eu teria escrito. Judas entendeu isso com clareza? Não. Não entenderam, porque o único que falou essas verdades foi o apóstolo Paulo. Olha lá, verso 14. Visto que os filhos, olha, quem são os filhos? Somos nós, tem participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou. Então Cristo teve um corpo de carne e sangue, um corpo perfeito, um sangue perfeito e puro, um corpo sem essa natureza adâmica que todos nós temos, um corpo de carne e sangue. Para quê? Para que por sua morte destruísse, uma tradução está aniquilasse,
Outra está destruir-se. Destruir-se quem? Aquele que tinha o poder da morte. Uma tradução diz que tem, uma tradução diz que tinha. Essa que tinha o poder da morte é a verdadeira, porque Cristo ressuscitou, quebrou o poder da morte. Vou ler de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte ela destruísse o que tem o poder da morte, o que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão a vida toda. Então o que aconteceu com o diabo? Aonde é? Para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. Olha, para que por sua morte, está acompanhando? Destruísse, para que por sua morte, o que foi que destruiu o diabo? Foi o jejum? As campanhas? A gritaria? A unção com óleo? Não. Para que por sua morte destruísse. É ou não é isso que está escrito? O que tinha o poder da morte, quem é essa pessoa? O diabo. Então o diabo foi destruído pela morte de Cristo na cruz. Foi destruído. Eu não encontro isso no Velho Testamento. Eu não encontro isso em Mateus, Marcos, Lucas e João antes da cruz. Eu não encontro. Porque a cruz não havia acontecido. Esse texto que nós lemos de Jó não passa pela cruz. Porque aquele que estava lá na presença de Deus, afrontando Deus, dizendo que Jó iria negá-lo e traí-lo, esse aqui, depois da cruz, foi destruído, aniquilado, reduzido a nada. Por exemplo, nós estamos vivendo essa catástrofe lá do sul do país, sim ou não? Você viu, eu vi dezenas de imagens daquele rio Guaíba que subiu tanto o nível, ele acabou com que? Porto Alegre. Você viu imagens de Porto Alegre? Uma cidade próspera, uma cidade rica, ficou totalmente destruída. A água veio, entrou em todas as casas, acabou com tudo, acabou com o aeroporto. Porto Alegre foi destruído ou não? O que aconteceu com o diabo? Foi destruído, reduzido a nada. Só que Porto Alegre pode ser reconstruída.